Muito animado, porque quando eu volto de encontro, eu volto sempre muito animado. Muitas histórias de restauração, muitas histórias de cura, e nós estamos aqui de fato para isso, para restaurar vidas. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. E nós vamos avançando, diga avançar. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que avançam. Então diga comigo assim: eu vou avançar em nome de Jesus. Nós vamos avançar. E com isso eu quero já dizer para vocês que hoje é um dia especial. Hoje é o lançamento do nosso jejum para a campanha Casa Cheia. E nós vamos entrando hoje nessa campanha e vamos estender ela até o domingo de Páscoa, quando vai ser encerrado para a glória do nome do Senhor Jesus. E vão ser 3 semanas, 21 dias de muita bênção, de muita glória de Deus, de muito poder de Deus, de muita unção de Deus, do mover do Espírito Santo. E assim, Deus quer agir no nosso meio. Sabe? Deus quer agir, eu sinto isso no Espírito, de que é um momento muito propício, um momento muito especial, em que Deus de fato Ele quer agir no nosso meio. Ele quer uma abertura, Ele quer uma brecha, Ele não quer o seu esforço necessariamente, mas Ele quer que você dê uma abertura para Ele, abra um espaço, permita que Ele entre, entre na sua vida e faça de fato diferença. Esse é o primeiro propósito, a primeira campanha do nosso ano, e nós vamos ter um ano de 2023 muito abençoado. E a minha oração, e durante o jejum nós vamos orar e vamos clamar durante 21 dias, para que nós tenhamos casa cheia, que essa casa fique cheia de adoradores, que essa casa fique cheia de irmãos, de crentes, de pessoas, de famílias restauradas, que a sua célula fique cheia de crentes, de irmãos, de famílias restauradas, mas que também fique cheia de oração, de poder, de fluir do Espírito, que fique cheia de oração, de adoração, de louvor, que fique cheia de comunhão no Espírito Santo, e que essa graça maravilhosa transborde. Mas não é só isso, que a sua casa, aonde você mora, fique cheia da provisão de Deus, haja prosperidade, haja saúde, haja paz, que a força do Senhor, a alegria do Senhor esteja de fato morando, repousando e descansando sobre a sua casa e sobre a sua família. E nós vamos consagrar durante esses próximos 21 dias, esse período para oração e para jejum, para a glória do nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós vamos ter muitas notícias aqui, até durante a mensagem eu vou falando alguma delas para você. E eu queria que você, assim, nas suas redes sociais, pudesse repostar aquilo que está acontecendo. Haverá confissões diárias de oração, confissão de fé, já tem um banner do jejum que já está circulando. Divulgue também, porque nós, quando terminarmos o jejum, vamos entrar num outro propósito, que vão ser as casas de paz. E nós vamos começar a orar também durante esse período, para que Deus abra a porta de homens de paz, para que possam receber os mensageiros da paz. Diga assim: o mensageiro da paz sou eu. E eu vou orar para que Deus abra a porta de um homem de paz. Um homem, uma mulher, uma casa, uma família de paz, que vai receber a partir da Páscoa, a palavra do Senhor durante 7 semanas, e vai ser um tempo de muita glória. Mais tarde eu falo um pouquinho também sobre isso. Repete comigo então, nessa noite, é o tema que nós vamos ministrar. Diga assim: essa casa é sua casa, Senhor. Foi um ótimo ensaio, mas vamos de novo. Essa casa é sua casa, Senhor. O texto de Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 17, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes?
da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Diga amém. Pai, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que nossos corações e mentes estejam abertas nessa noite para ouvir, para receber e para sermos transformados por essa palavra. Que ela seja, Senhor, semente e que o meu coração seja terra boa, de maneira que possa frutificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Diz amém. Então, querido, querida, meu amigo, minha amiga, esse texto, Jesus, ele chega no templo em Jerusalém, e você vai ter oportunidade no mês de abril do ano que vem, de passar por lá comigo, não que o templo esteja lá, mas o lugar onde o templo estava construído, né? E você vai entender, Jesus chega no templo em Jerusalém, e quando ele chega naquele templo, ele presencia algumas coisas das quais ele não gostou, ele não ficou satisfeito com a situação que ele encontrou ali, porque tinham pessoas fazendo da casa de Deus mercado, fazendo da casa de Deus lugar de compra e de venda. E assim, Jesus ele toma uma atitude. E assim nós temos entendido e aprendemos, ensinamos que no tempo da graça, na dispensação em que nós estamos, eu sou a casa de Deus. Diga assim, eu sou a casa de Deus. Mas verdade é também que quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos reunimos como célula em qualquer lugar aonde estejamos, ali é uma extensão da casa de Deus. Por causa do prédio, não, por nossa causa. Então Jesus, quando chega no templo, ele entende, e ele inclusive chega a dizer, não façam da minha casa, né, lugar de roubo, de salteadores, lugar de negócios. Então, onde nós nos reunimos, também nós podemos considerar a casa de Deus, porque nós somos a verdadeira casa de Deus. Então, Jesus entra naquela situação, percebe aquele lugar, e isso causa nele uma grande indignação. Ele causa nele uma grande tristeza, e ele acaba tendo que agir, até com certa dureza e com certa violência, para repelir, para expulsar aquelas pessoas da casa dele. E como a casa é dele, como eu já disse aqui, ele vai nos ensinar nessa noite algumas coisas a respeito do que nós devemos fazer e não fazer na casa de Deus. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, preste atenção. Hoje nós vamos ver o que não fazer aqui, mas vamos ver também aquilo que devemos fazer. Quem está comigo diz amém? Então assim, preste atenção, o que não devemos fazer na casa do Senhor? Olha para cá. O que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer na casa do Senhor? O próprio texto, Jesus no próprio texto, ele explica, ele vai logo dizendo, ao entrar no templo, ele vê que existe ali muito comércio, então ele começa dizendo que o átrio do templo, que o lugar do templo não deve ser um lugar de fazer negócio, não é um lugar de vender. Diga assim, a casa de Deus não é lugar de vender. É disso que Jesus estava falando, ele vai explicando isso. Vamos rever o texto, Mateus 21, 12, diz assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou, diga expulsou todos os que ali vendiam, botou para fora, expulsou daquele lugar todas as pessoas que vendiam ali no templo. Naquela época de Jesus havia um grupo de pessoas que frequentavam o templo com o único objetivo de fazer negócio. Eles não iam lá para o real motivo, para a real razão que nós temos de nos reunir como igreja, mas eles iam lá procurando uma oportunidade de negócio. E a questão que nós precisamos aprender aqui é que nós não podemos desviar a nossa visão daquilo que é importante, do real valor, do porquê nós estamos aqui. Nós podemos entrar aqui para ter comunhão, sim, mas a principal comunhão que nós temos na casa de Deus, por exemplo, é a comunhão com Deus. Com os irmãos nós podemos confraternizar depois do culto. Mas agora a nossa maior comunhão precisa ser com Deus, com o Senhor. Por isso a oração, a bênção apostólica diz a comunhão do Espírito Santo. Nós estamos aqui, diga eu estou aqui para ter comunhão com o Espírito Santo. Quantos entendem isso?
Quem está do seu lado pode ser sua esposa, o seu filho, o seu pai, mas nesse momento, aqui não é um lugar de se vender, não é um lugar de barganhar, é um lugar de ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Então a preocupação de Jesus era com aquelas pessoas que estavam ali como mercadores da fé, queriam usar a fé como moeda de negócio e fazer negócios em cima daquilo que estava acontecendo no templo. Quem são essas pessoas? Pessoas que vêm para cá com o intuito de fazer barganha. Eu entendo, eu compreendo que as pessoas vão à igreja, participam do culto, porque tem necessidades. Mas aqui não é lugar de barganha. Nós acabamos de fazer momento de dízimos e de ofertas, mas você não entrega o seu dízimo para ser abençoado, para ser próspero. Você entrega o seu dízimo porque você já é abençoado. Sabe, nós não viemos aqui para barganhar, a gente não está vindo aqui para vender nada para Deus. Eu entrego porque eu sou próspero, eu entrego porque eu sou abençoado. Mas eu é tão pouquinho, mas dentro da sua condição, essa é a sua prosperidade. Quando a gente fala de dízimo, a gente não está falando de valores astronômicos ou de valores pequenos, a gente está falando de 10% que representa um todo. Então 10% de 1 bilhão, quanto é 10% de 1 bilhão? É a mesma coisa que 10% de 100 reais. Por quê? Porque continua sendo 10%. O que Deus quer ver então em nós é a nossa disponibilidade de oferecermos para Ele, porque Ele já nos ofereceu primeiro. Sabe, não está preocupado com isso. Por que eu dou oferta? Eu dou oferta porque eu quero ganhar em dobro. Aqui não é banco, irmão. Ninguém está vendendo Bitcoin aqui. Não se vende sonhos. Nós entregamos oferta porque nós somos devotos ao Senhor e queremos ajudar a sustentar essa obra. E sabemos também que Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu estou semeando na casa dele. Quando eu me preocupo e semeio na casa dele, ele se preocupa e semeia, me dá colheitas abundantes. Mas eu não entrego pensando nisso. Eu não coloco a minha oferta aqui, ou devolvo o meu dízimo ao Senhor, ou faço a minha oferta de primícia, pensando no que eu vou receber. Eu entrego baseado na gratidão que eu tenho. Então Jesus, quando ele entra naquele templo, ele fica indignado, porque as pessoas estão ali fazendo barganha, fazendo negócio. E Jesus não gosta disso e coloca todo mundo para correr dali. A nossa casa, a casa de Deus, quando nós nos reunimos, deve ser um lugar de ação de graças, de culto e de gratidão a Deus. O Salmo 116, Davi diz assim, no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Vamos repetir esse texto juntos? Esse é o motivo, essa é a razão, é por isso que nós estamos aqui. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. É por isso que nós nos dispomos a sair de casa, a vir para cá, a fazer oferta, a entregar dízimo, a cultuar o Senhor. Mais do que isso, a liderar uma célula, a servir no ministério, a tocar, a limpar, a cantar, a dançar, ajudar, a trabalhar com crianças, fazer parte da obra da igreja. Enfim, todo o trabalho da igreja ele é feito e é realizado por nós como voluntários. Por quê? Porque o que nós podemos dar ao Senhor em troca daquilo que Ele nos deu? Então eu faço isso porque eu fui alcançado por essa graça, eu fui alcançado por esse amor. O que Deus espera é que esse amor seja recíproco da nossa parte. Então o nosso verdadeiro interesse em estar na presença de Deus é para agradar o coração dEle e para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Agora, quando Jesus entra no templo e vê aquele monte de negócio, aquela confusão, sabe? E as pessoas não compreendendo muito bem o que estava acontecendo, e tem uma palavra que me vem à mente de João capítulo 5, versículos 39 e 40, quando Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E é verdade isso, nós buscamos a Deus, buscamos a palavra, porque nós cremos que ali estão as palavras de vida eterna, e nós vamos encontrar Jesus. Mas o problema que Jesus reflete aqui está no versículo 40, quando ele diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós queremos o culto, nós queremos a presença, nós queremos até a igreja, a célula, mas nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Então eu quero a palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus me confronta com alguma situação, não, tem que ser do meu jeito.
Eu quero a palavra, mas eu não quero ser confrontado com ela. Então muita gente está abrindo mão de ir até Jesus para ter vida. Por quê? Porque não quer fazer as coisas do jeito de Deus. Assim eram os fariseus que estavam em volta, vendo aquilo que Jesus estava fazendo, e eles nunca moveram nem um dedo para tirar aqueles cambistas, aqueles vendedores e negociadores do templo, mas quando Jesus fez, eles criticaram, porque essa era a virtude deles, essa era a questão da vida deles. Por isso os fariseus não quiseram vida, mas nós queremos. Diga, eu quero. Pergunta para quem está do seu lado, você quer vida de Deus? Ou quer vida de fariseu? Isso é uma escolha. Tudo que fazemos na vida é fruto de uma escolha. Eu posso ter uma vida de fariseu, eu posso ter uma vida de Deus. Diga, eu quero a vida de Deus na minha vida. Então, nesses dias de jejum e de oração, o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar a vida de Deus na nossa vida. Esses dias, então, nós vamos jejuar e orar para termos as casas cheias de vida. Essa casa, a sua casa, cheia de vida, cheia da glória de Deus. Famílias cheias de vida, louvor cheio de vida, palavras cheias de vida. Tudo o que nós queremos é vida de Deus. Digo, o que eu quero é vida de Deus. Segunda coisa que Jesus fez ali foi proibi-los de fazer da casa do Pai de um lugar de compra. Não podia vender, mas também não podia comprar. Todo mundo sabe que numa relação de comércio, só existe alguém que vende porque tem alguém interessado em comprar. Se não houver comprador, não vai haver relação de comércio. Então talvez o maior problema seja de fato naqueles que estão comprando. Só vende quando tem alguma coisa para comprar. Voltando ao texto, completando o texto de Mateus 21, 12, então tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e... A pergunta aqui é, o que eles compravam? A lei dizia que ninguém pode chegar diante da presença de Deus com as mãos vazias. Então o indivíduo, quando ele ia ao templo, ele precisava oferecer alguma coisa, ele tinha que levar alguma oferta. Sobretudo, quando a visita ao templo era nas épocas de festa, como na Páscoa, em Pentecoste, em tabernáculos, enfim, era necessário o dia da expiação, era necessário que alguma oferta fosse levada. Então, todas as famílias, quando iam ao templo, pelo menos uma vez por ano, todas as famílias de Israel precisavam ir ao templo para poder fazer um sacrifício, porque naquela época Deus habitava no templo, no Santo dos Santos. Então tinha que levar uma oferta lá, tinha que sair de casa, do sul, do norte, de cima da montanha, do deserto de Israel, dos lugares gelados da terra, e ir ao templo. Mas não podia ir de mãos vazias. Mas o povo daquela época, como muitas vezes o povo de hoje, ele era preguiçoso em querer preparar um culto, porque o culto anual ele precisava ser preparado. Diga, preparado. Não podia ser um culto oferecido de qualquer maneira, tinha que ser preparado. Um cordeiro, um boi, um bezerro, uma cabra, uma ovelha, uma pomba, uma rolinha, seja lá o que for, seja lá qual fosse o animal. E precisava ser um animal para aquela oferta, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Aquele animal precisava ser cuidado. Então uma família, quando ia ao templo e oferecia o seu sacrifício, quando saía dali, ele já começava a trabalhar e a pensar na oferta que ele ia fazer para o sacrifício do próximo ano. Então isso o condicionava a cuidar de algum animal, sem defeito, macho, de 1 ano, tinha as características na lei. Eu imagino que as pessoas se afeiçoavam ao animal como se afeiçoam hoje, muitos se afeiçoam hoje aos pets que têm em casa. Mas era necessário cuidar daquele animal, porque aquele animal não seria um animal para a vida toda, mas no final do ano ele seria sacrificado no lugar da pessoa. Ele iria representar a pessoa. Mas com o passar do tempo, as pessoas elas vão relaxando, vão descansando nas circunstâncias, muito parecido conosco hoje, porque nós nos dirigimos ao culto, viemos à casa de Deus aqui, à reunião dos crentes, mas a gente não gera nenhuma expectativa, no nosso coração não tem um fogo ardendo, eu não tenho o que vai acontecer, o que eu vou receber de Deus hoje lá. Muitas das vezes a gente vem por muitos motivos, menos pelo motivo correto. E os vendedores são muito espertos, eles estão ali para quê? Vender o kit culto.
o kit culto. Então, ao invés da pessoa preparar o culto, preparar a oferta, eles simplesmente chegavam num daqueles vendedores, cambistas, e compravam a ovelha, o carneiro, o bezerro, a pomba, de acordo com o recurso que tinham financeiro, comprava o culto, entrava no templo e oferecia em sacrifício. Deus não aceita esse culto. Eu estava lendo Oséias, já me preparando para a aula da turma de panorama bíblico, que vai vir daí, Oséias, daqui umas semanas, e lá estava dizendo que Deus não tem alegria no sacrifício da pessoa, mas Ele tem alegria no amor que esteja no coração. Deus não quer receber simplesmente um louvor da glória, levantar as mãos ou o dinheiro que você coloca, mas que tem amor no seu coração. Que o amor de Deus, que o fogo do Senhor queime no seu coração, é disso que Deus está falando, é isso que Ele espera de nós. E aquelas pessoas ficavam comprando o culto pronto. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: nunca compre um culto pronto. A nossa alegria deve ser a alegria de estar presente na casa de Deus para louvar o Senhor. O Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Lá era um ano inteiro esperando. Quando o pai reunia a família e dizia, olha, semana que vem nós vamos sair em caravana junto com outras famílias e nós vamos à casa do Senhor. E as pessoas declaravam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a gente diz assim, meu filho, vamos para a igreja, esposa, vamos para a igreja. Ah, não, já estou muito cansado, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Ah, não, hoje tem jogo de futebol, hoje tem Big Brother, hoje tem não sei o que, eu não sei o que passa na televisão, mas temos muitas razões. E quando a gente vai no culto, vai sem nenhuma expectativa, sem ter nada preparado, confiando que a gente vai receber alguma coisa. Sabe, você veio aqui para receber alguma coisa de Deus. Você não veio aqui para receber uma coisa de mim. Nós viemos aqui, todos nós, para receber alguma coisa de Deus. E às vezes a gente fica esperando, não, o louvor hoje foi tão ruim, acho que eles não se prepararam bem. Mas muitas das vezes, não sei se eles se prepararam bem ou mal, acredito que se prepararam bem, mas muitas das vezes somos nós que nos preparamos mal, a gente não tem nada, a gente está vazio, está seco. Depois ouço a música do Judson, a terra seca sou eu. O louvor é ruim, a luz está ruim, o som está ruim, a terra seca às vezes somos nós. Porque a gente acha que vai vir aqui, vai entregar uma oferta, quando entrega, tartarugazinha ninja, bota aqui e vai embora para casa feliz da vida, como se tudo tivesse resolvido. E na verdade nada foi resolvido. O que Jesus fez com esse pessoal? Botou todo mundo para fora. Um terceiro ponto, o terceiro grupo que tinha ali, que Jesus também criou problema com eles, foram os críticos, diga críticos. Pergunta para quem está do seu lado assim, você conhece algum crítico? Tem um monte de gente sem graça, porque o crítico está do lado dele, né? Não, conheço não, opa, Às vezes o crítico está sentado aí do seu lado e você sabe quem é. Sabe, além daqueles que vendiam e compravam, tinha muita gente que era crítica naquela situação, postura de crítica. Mateus capítulo 21, versículo 15 diz assim, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, diga, maravilhas, que Jesus fazia, os meninos clamando, o que eles clamavam? O que eles fizeram? Como? Como é que alguém pode ficar indignado com as maravilhas que Jesus faz? Acredita em mim, ficam. Tanto ficam que ficaram. E sabe, esse pessoal, ele não estava preocupado em receber alguma coisa de Deus. Eles ficavam o tempo todo procurando razão para criticar, para reclamar, para argumentar, para falar mal, observar o que está acontecendo, e nunca faziam nada diferente disso. O único motivo de abrir a boca é para fazer uma reclamação e para fazer uma crítica, sempre procurando alguma falha para conseguir apontar alguma coisa errada, algum problema que estava acontecendo no culto, que estava acontecendo ali no templo. Sabe, hoje a gente vê muito isso ainda. Tem muita gente que vem da igreja e parece fariseu. E quando acontece um mover na igreja, ou demora um pouquinho mais, a pessoa começa a ficar indignada e não consegue suportar. Normalmente eu sento ali no canto, mas ali é o lugar do fogo. Não sei se é o fogo de Deus, mas o calor fica todo ali. E o pessoal aqui é esperto, né? Senta ali, ó, perto daquela coluna ali, porque ali é o lugar mais fresquinho, né?
Aí foge do lugar quente, né? Deixa o fogo pegar aí, irmão. Deixa o fogo de Deus pegar aí. Ou então senta lá, para você ver o que é quente. Mas tem gente que vem na igreja só com o intuito de reclamar, de se queixar. São os críticos de plantão, sabe, que estão assim, está muito calor. Aí você esfria, aí está muito frio. Puxa, não está correndo nenhum vento. Aí liga o vento, mas está uma ventania aqui, não dá para parar, não? Hã? Como assim? Eu estava sentado aqui na frente então hoje, e tinha um pessoal ali sentado atrás de mim, cantando com uma vontade. E eu falei assim, que legal! E eu pensando, não vou ser crítico, não vou ser crítico, não vou ser crítico, não vou ser crítico. Porque a gente se deixa levar muito fácil. Porque o cantar com vontade nem sempre é cantar muito bem. Não vocês, né? Acho até que são injustiçados. Eu devia estar aqui cantando junto com o pessoal do louvor. E vem só para reclamar. Ai, não consigo adorar porque estão cantando desafinado perto de mim. Canta mais alto, com a sua afinação. Ajuda, irmão. Eu tenho uns toques, sabe? Um negócio esquisito, né? Então assim, eu gosto do meu espaço. Não é assim, meu amor? Lá em casa é um negócio muito sério. Porque eu gosto do meu espaço e ela gosta também do meu espaço. Não importa onde eu esteja, é o espaço que ela quer. Se eu saio, eu vou para outro lugar. Ela vai atrás, ela quer o meu espaço. E eu descobri que a pastora Jaque, ela adora com os braços abertos assim, ó. Dei 2 passos para o lado, porque assim, está ocupando o espaço todo, eu não consigo. Mas se isso rouba a sua adoração, Deus está fazendo maravilha na vida dos outros que estão cantando afinado, desafinado, levantando a mão, deitando e rolando, e você está indo embora para casa reclamando, seco, sem receber absolutamente nada da parte de Deus. O pastor hoje colocou um parafuso na boca, isso é piada de seminário, né? A história é que assim, ele colocava bala na boca e pregava enquanto a bala durasse. Quando terminava a bala, mas não era bala tic-tac, não, era house no mínimo, né? Aquela grandona assim, né? Aí terminava a mensagem. Aí alguém que perguntava, esse cara não botou uma bala na boca, ele botou um botão. Não parava nunca. E tem gente que é assim. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E tem pregador que usa o canivete, é curto e rápido. Mas tem pregador que tem uma longa espada. E ela vai demorando e vai entrando devagar, devagar. Parece que não vai terminar nunca. O problema não está no tamanho da espada, o problema não está em quem está louvando, o problema está em quem não está recebendo. As crianças cantavam e os fariseus reclamavam. Tem algum fariseu aqui? Não! Eu estou diante de uma igreja abençoada, de homens e de mulheres cheias do Espírito Santo, adoradores do Deus vivo, que quando diz assim, vamos dar um glória, fica logo em pé e dá um glória, nunca fica sentado na hora da oferta, nunca fica sentado descansando, colocando as pernas quase para cima no banco da cadeira da frente, cruzando assim, esfregando, parece que está em casa vendo Netflix. Não, isso não tem aqui. Aqui tem um povo avivado, cheio do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É o fogo de Deus que está pegando aí em você. As pessoas, elas têm um compromisso, não chegam atrasado no culto, chega na hora, porque não quer perder nem um pouquinho, nem um pouquinho. Ele quer aproveitar o culto todo, então não vai chegar meia hora depois e dizer assim, eu já sei o que vai acontecer mesmo. Tomé um dia pensou assim, né? Jesus passou por lá e ele não encontrou. Talvez no dia que você pense assim, você perde a sua bênção porque você estava lá longe. E a gente pergunta para os outros, como é que foi o culto hoje? Muitas das vezes o problema não está no culto, o problema está em quem frequenta o culto. Quem está entendendo diz misericórdia. Então nós já vimos o que não devemos fazer. Você não deve comprar, nem vender, nem ser um fariseu aqui no meio. E não estou dizendo comprar e vender, que não pode ter cantina, lanchonete, livraria, bazar, essas coisas que tem igreja. Eu estou dizendo que você não deve comprar o culto pronto, nem barganhar a fé com Deus. É disso que eu estou falando. E não ser crítico na casa de Deus. Agora, comprar o seu lanche, não tem problema nenhum, né?
Em breve nós vamos ter livraria, bazar, lanchonete, restaurante, né? Não tem problema nenhum nisso. Não pode abarganhar o culto com Deus. Mas vamos ao que é mais importante. O que devemos então fazer na casa do Senhor? Algumas coisas que Jesus falou que deveriam acontecer na sua casa, no culto, na reunião dos irmãos. E se a igreja verdadeiramente é a casa do Senhor, nós vamos ver essas três coisas acontecendo nela. É como também na sua vida. Porque se a igreja reunida é casa de Deus, diga assim: eu também sou casa de Deus. Três coisas. A primeira delas é, diga assim: a casa do Senhor é lugar de oração. Está firme, Davis? Eu coloquei uma bomba na mão dele que vai sobrar na sua. Não sei se vai dar certo no final, né? Olha o olhão dele. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. Toda língua confessará. Tá bom, foi só um ensaio. Foi só um ensaio, glória a Deus. Foi só um ensaio. E a batata quente está pulando assim de mão em mão. Essa coisa benção. Então a casa de Deus é casa, é lugar de oração. A sua vida como casa de Deus, o Espírito Santo habita em você, também não pode ser diferente. Precisa ser também casa de oração. Mateus 21:13, Jesus diz assim: a minha casa será chamada... Onde é a casa de Deus? Aonde mais é a casa de Deus? Aonde nós nos reunimos. Aqui no prédio. Não tem nada a ver com esse prédio. Na sua célula, na sua casa, quando se reúne em torno da palavra, até no seu quarto, quando você fecha a porta, e você é casa de Deus, e Deus quer falar com você. Então a minha casa será chamada lugar de oração. Você também é templo do Senhor, nós oramos, nós dependemos da oração, e nós queremos orar. Agora tem muito crente que é crente ló. O crente ló é aquele que fica sempre dependendo da oração do Abraão. Você não precisa ser Ló, diga: eu sou Abraão. Quem é Abraão? O crente Abraão é aquele que ora por ele e ainda ora pelo parente Ló, né? Todo mundo tem um parente Ló. E pergunta para quem está do seu lado: você tem? Tem um Lózinho lá? Ló é aquele que é o véu, né? O véu está no olho dele. E no final é sempre assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Amém, nós oramos. Mas será que Ló também não pode orar por ele? Se você é casa de Deus, você também precisa ser um homem, uma mulher de oração. Antigamente, quando a gente estava na igreja, quando eu era criança, faz aí uns 2 ou 3 meses atrás, bem disso, o pastor ele tinha uma resposta só para todas as perguntas. Pastor, eu quero crescer. Vai ler a Bíblia e orar, irmão. E eu ficava pensando assim, está parecendo penitência. Mas é porque não estava bem explicado. Se eu quero crescer na presença de Deus, eu preciso semear a palavra no meu próprio coração e falar com Deus. Então, se eu quero crescer, eu preciso de fato ler a Bíblia e orar. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia muito não. Se eu quero ser mais consagrado, vai ler a Bíblia e orar, irmão. Eu quero ganhar minha família para Jesus, tem que ler a Bíblia e orar. Lá está as respostas, lá está o caminho. Pastor, eu quero me casar. Em vez de entrar em site de namoro, vai ler a Bíblia e orar, irmão, para Deus trazer a pessoa certa para você. Sempre tem. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Até para você, diga: para mim também. Tem um monte de solteiro encalhado, mas eu quero profetizar que você não ficará encalhado para sempre. Porque Deus tem a pessoa certa para você. Ele te abençoará. Agora você precisa aceitar. Vai ler a Bíblia e orar, irmão. Porque às vezes a pessoa certa está do lado, mas você não quer a pessoa certa. Não sei. Isso é para mim? Vai ler a Bíblia e orar. Não me comprometo. Vai ler a Bíblia e orar. Deixa Deus responder essa para você. Amém?
Então a casa precisa ser casa de oração. Deus quer proximidade, Deus quer ficar próximo de nós, Ele quer estar pertinho da gente. E como é que eu estou perto? É relacionamento. Não existe relacionamento sem conversa, sem diálogo, sem troca, sem comunhão. E é o que Deus quer. E a maneira de fazer isso é exatamente através da oração. A nossa comunhão, ela é realizada com o Senhor através da nossa oração. E é assim que a nossa alma ela é saciada, assim que o nosso espírito é incendiado. E às vezes a gente não sabe o que dizer. Eu vou orar. Não é o tamanho da oração, mas é a sinceridade no seu coração. E se você não sabe o que orar, eu já ensinei, ore a palavra. E quando você não tiver mais nenhum texto decorado para orar a palavra, abre a Bíblia e ora a palavra. Ora em línguas. Deixa o Espírito fluir através de você. Mas nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Repete. Nunca deixe de orar, nunca deixe de ter comunhão com Deus. Deus não está irritado com você, Deus não está zangado com você, Ele quer ouvir a sua história. Deus não é a sua mãe. A sua mãe dizia para você assim, fala a verdade que é melhor. Aí tu falava a verdade e... Deus não é a sua mãe. Deus já sabe o que você fez muito antes de você fazer. Deus quer ter comunhão com você. Ele quer ouvir a sua sinceridade. Ele quer ouvir a verdade que vai sair da sua boca e o desejo que você tem de estar perto dele. Por quê? Porque o pecado ele faz separação, mas a oração ela gera comunhão. Bonita essa frase, né? Dá até para postar, né? O pecado traz separação, mas a oração gera comunhão. Pode copiar, irmão, e posta aí no seu Instagram, diz que foi você que pensou, não tem problema. Mas libera a palavra. Orar é falar com Deus. Orar é falar com aquele que abate reis e levanta reis. Orar é falar com aquele que faz o rio mudar de curso. Orar é falar com aquele que levanta a sua voz e a terra toda se estremece. Orar é falar com aquele que diante do qual todos os anjos e demônios estremecem na presença dele. Orar é falar com aquele que é capaz de fazer coisas impossíveis aos seus olhos, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Orar é acabar com o inimigo na sua vida. Orar é acender a luz de Deus na sua casa. Orar é trazer a bênção do Senhor sobre você. Orar é muito mais do que falar com um político importante. Orar é muito mais do que falar com o presidente da república ou governador. Orar é falar com Deus do universo. E não precisa marcar hora. Faça isso agora. Faça isso todo dia. Orar sem cessar. Ora quando você está no ônibus. Dá graças a Deus pela vida que o Senhor te deu. Agradece a Deus pelas pequenas coisas. A oração a Deus pode mudar tudo. A oração muda casamento. A oração faz igreja prosperar e crescer. A oração faz empresa crescer e romper. Sabe, não tem inimigo que não seja levantado, amigo que não seja levantado e inimigo que não seja afastado pelo poder da oração. Ore, diga eu oro. Nós vamos ter 21 dias de oração, hein? Oh, que glória, hein? Diga, 21 dias. Mas depois dos 21 dias eu não vou precisar mais orar? Não, irmão, a ideia é, você vai gostar tanto que vai continuar orando para toda a sua vida, todos os dias, até o Senhor Jesus voltar nas nuvens e levar você para o céu. Nós vamos para lá juntos, diz amém? Amém. Diga você arrebatado. Pensa nisso, eu penso nisso todo dia. Quando tocar a última trombeta e o arcanjo disser, vem, nós vamos. A não ser que você não queira, se você preferir ficar, é problema seu. Mas eu quero ir. Eu quero encontrar com Jesus no céu. Esse telhado aí não vai impedir você. Você vai passar direto. E quando você chegar lá, você já vai ter um corpo novo. Nunca mais vai ter dor. Nunca mais vai se sentir cansado. Nunca mais vai ter fraqueza. Nunca mais vai ter problema. Eu quero ir para lá. A quem não queira, né? Dizem que quem não quer, fica. Ama tantas coisas. Eu quero casar primeiro. Primeiro eu quero ganhar dinheiro, eu quero terminar a faculdade, eu quero ver meu time ser campeão, eu quero participar do Big Brother, sei lá. As pessoas têm os desejos mais esquisitos e colocam sempre Deus em segundo lugar.
Segunda coisa que nós devemos fazer na casa do Senhor, a casa do Senhor é lugar de restauração. Diga, restauração. Gosto muito de restauração porque é uma missão da nossa igreja. Quando Jesus entra em cena, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E eu creio que nesse período de jejum nós vamos ver milagres de Deus se manifestando no nosso meio. O versículo 14 de Mateus 21 deixa claro: vieram a ele no templo, diga, cegos, coxos, e ele mandou eles embora. Vamos repetir o versículo. Irmão, você está prestando atenção? Vieram a ele no templo, diga, cegos e coxos, e ele mandou eles embora. Metade disse atrás de mim e mandou embora. Jesus mandou embora os cambistas, os vendedores, os compradores, os fariseus, ridículos. Mas os cegos e os coxos, ele os curou. Por quê? Vou dizer para você, eles não queriam comprar nada, eles não queriam vender nada, eles não queriam criticar nada. O que eles queriam? Cura. E o que eles receberam? Cura. Pedi, dá-se-vos. Sabe, a igreja, a casa de Deus, a reunião dos crentes é um lugar de restauração. Maravilhas vão acontecer e nós vamos entrar em oração, nós vamos entrar em jejum, e Deus vai fazer curas físicas, Deus vai fazer curas emocionais, Deus vai trazer curas nos relacionamentos, famílias serão restauradas, o poder de Deus vai ser liberado sobre a nossa vida. E não apenas em enfermidades, em finanças, mas também através das casas de paz. Nós vamos ter muita gente restaurada para a glória do nome do Senhor Jesus. E até o medo, diga medo. Não, medo você fala bem baixinho, diga medo. Medo. Deus vai tirar de você e vai te dar uma unção. Quantos querem uma unção de Deus? Uma unção de ousadia. Quem quer uma unção de ousadia? De coragem. Valente, para entrar numa casa como um semeador da paz e poder liberar a paz do Senhor sobre aquela família que vai receber você. Sabe, Deus vai fazer milagres extraordinários nessas 3 semanas e nós precisamos fazer parte disso. Pessoas estão aí fora precisando de um milagre. A partir de hoje, em todas as nossas reuniões de culto, de oração e de célula, nós vamos orar por restauração, restauração de vidas. Nós vamos dizer para o cego: eu conheço um oftalmologista. Não, nós vamos dizer: seja curado em nome de Jesus. Você não vai dizer para o doente, você pode até indicar o seu médico para ele, mas é melhor você indicar o médico dos médicos. Tem que ter ousadia, tem que ter fé, sabe, declarar a palavra e pregar a palavra. Quem procura a Deus está a fim de restauração, não quer conselho de advogado, nem de contador, nem de médico, nem de nada disso. Quer ter um relacionamento com Deus. Diga, essa casa é casa de restauração. Deus vai colocar uma palavra na sua boca de restauração. O Espírito vai ministrar através de você palavras de restauração. Questões vão sumir, ansiedades, medos, fobias. Deus estará trazendo curas extraordinárias no nosso meio. Diga, eu creio. Nós vamos achar Ló. Na verdade, nós vamos atrás dele, porque Ló precisa de oração, Ló precisa de restauração, e nós vamos encontrar Ló e transformar Ló em um homem da paz. Diga amém. Então, a partir desse período de jejum, desses 21 dias, nós vamos ter a exata noção do que o Senhor vai fazer no nosso meio. Diz assim, eu creio. Pergunta para quem está do seu lado assim, e você? Você crê? Crê só de boca para fora? Porque essa noite, hoje, quando? Hoje. Hoje você vai ter que crer também de boca para dentro. Vai fazer assim, ó. A casa do Senhor, irmão, é lugar de adoração. A casa do Senhor é lugar de adoração. E quando uma coisa boa acontece na casa do Senhor, existe louvor, existe glória, existe ação de graça.
Mateus 21, 15 e 16, Jesus diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão falando, o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. De onde vem o perfeito louvor? Diga: da boca das crianças, até mesmo daqueles que estão mamando. A casa de Deus é lugar de louvar ao Senhor, e quando nós louvamos ao Senhor, alguma coisa acontece dentro de nós, porque o louvor tem o poder de nos renovar. Quando a gente canta, os males da mente, as preocupações, elas ficam de lado. Ou você libera louvor da sua boca e ri, e canta, e louva no meio das situações negativas, ou você vai ficar escravizado a ela o tempo todo. Esse é um tempo de mudança, de transformação na sua vida. É um tempo renovador, diga: renovador. Muita gente tem muita forma de ser renovado, mas a nossa maneira é no louvor, é na adoração, é no cântico espiritual, é declarando a Deus a majestade dEle. E quando a majestade dEle cresce, os nossos problemas diminuem, nós estamos nele, eu estou nele, Ele está em mim, e essa é a minha vida, essa é a vida que eu quero. Você pode estar angustiado, pode estar falido, pode estar triste, pode estar quebrado, mas quando você adora, diga assim: o poder de Deus vem sobre mim, e o meu coração é renovado. Quantos querem um coração renovado pelo Senhor? Então, quando você estiver no louvor, não se preocupe em estar do lado da pastora Jaque, quando ela abrir os braços. Abre os braços também, mas não transforma isso num fight, não. Dá um passinho para frente e foge. Se está perto de alguém que canta alto e desafinado, não liga para isso não, canta mais alto que ele. Mas e se eu for desafinado? Tá bom, problema não, canta desafinado mesmo. Quem não pode cantar desafinado é o pastor Gleice aqui na frente. Tu vai criticar ele, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Canta, louva, fala, declara as maravilhas de Deus. A gente só lê para dar coisa ruim, mas tem muita coisa boa que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Outro dia nós vimos isso, né? Bendize a minha alma ao, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa os seus pecados, que cura as suas enfermidades. É Ele que tira você da cova, te coroa de graça e de misericórdia. Isso é tremendo. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Ele dá para você o que você não merece. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é exatamente o contrário. É quando Deus não te dá o que você merece. Você merecia muita coisa ruim, mas Deus tem misericórdia. E o que Ele faz? Derrama da graça dEle sobre a sua vida e te dá aquilo que você não merece. Por isso eu digo para você, você é abençoado. Diz: eu sou. E quando você diz eu sou, você não tem que preocupar se você merece ou não. A bênção de Deus não está relacionada ao seu merecimento, está relacionada à bondade de Deus, está relacionada ao amor de Deus, está relacionada à justiça de Deus, que do começo ao fim é pela fé, porque o justo viverá da fé. O justo não vive daquilo que faz, o justo vive daquilo que crê. Diga: eu creio. Você crê? Creio. Diga: eu creio. As circunstâncias podem dizer não. Tem a música antiga que diz: quando tudo diz que não. Estou com vontade de cantar hoje eles, hein? Quando tudo diz que não e parece que não vai ter jeito e você não vai conseguir, sabe, Deus está dizendo que sim, há um Deus que cuida de você. Só que às vezes a gente é crítico, nós somos adultos, nós temos uma postura, tem uma responsabilidade. Às vezes ter responsabilidade demais é ruim. Não estou dizendo para você ser irresponsável, mas na presença de Deus, seja livre na presença dEle. Deixa a sua responsabilidade para depois e seja livre para adorar o Senhor, mesmo com os problemas que você tem que resolver, com as crises que você tem que fazer. Tem muita gente adulta demais no nosso meio, por isso ele diz que o perfeito louvor vem da boca das crianças e daqueles que mamam. Sabe por quê? Uma criança, quando está mamando, se for Benjamim, então,
ele não está nem aí para o mundo, mas se você tirar o mamá dele, a crise vai ser instaurada. Porque uma criança mamando, tudo que importa para ela é que ela está em comunhão com a mãe, ela está agarrado ali no seio e está recebendo aquilo que ela precisa. Somos nós de louvor. Por isso o perfeito louvor vem da boca das crianças e dos que mamam, e não dos adultos. Adulto fica preocupado, fica melindrado, adulto não louva. Gente inteligente demais não consegue louvar, porque tem que ficar buscando motivos e razões racionais. Gente sabida demais não adora. Gente madura demais não chora mais na presença do Senhor. Gente muito cheia de conhecimento não consegue mais louvar. Quem louva de verdade é criança. Devia lá assistir, participar de um culto kids e aprender um pouquinho de louvor. Mas quando coloca as crianças aí na frente, elas ficam com vergonha. Parece que pega a doença dos adultos. Mas se você botar uma câmera lá dentro, vamos filmar esse culto um dia desse, e vou passar o link para vocês. Para onde está o verdadeiro e o perfeito louvor. Então Jesus está falando de gente que louva como criança, que tem o coração no Senhor. E interessante que Jesus, ele diz que da boca das crianças e dos que mamam, é tirado o verdadeiro louvor. Mas esse texto é Salmo capítulo 8, versículo 2. E não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste. Então o que Jesus pode, tá? Eu não, e nem você. Não muda a Bíblia nada. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira força, ela consiste no verdadeiro louvor. Acho que é por isso que Paulo diz lá em Filipenses: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você. O verdadeiro louvor, ele traz força na sua vida. E o verdadeiro louvor nem sempre é cantar, mas é você levantar uma ação de graça, dizer: Senhor, eu te agradeço. Louva o Senhor pela vida do kitnet, esse abençoado, cheio de Deus. Tem muito de Deus dentro da vida dele. Ele é grandão, cabe muito. Tem muito de Deus dentro da minha vida também. Cadê o Samuel para mexer com ele? Sumiu. Cadê Samuel? Samuel? Está escondido aí. Tem um montão de Deus. Mas Deus quer fazer você um gordo espiritual. Calma. Eu não estou amaldiçoando você, mas Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Quantos querem receber de Deus essa noite? Sim, 2 ou 3 querem receber do Senhor. Se você está fraco, adore ao Senhor que Ele te fortalece. Se você está prostrado, adore ao Senhor que Ele te levanta. Se você estiver triste, adore ao Senhor que Ele vai alegrar o seu coração. Toda vez que você adora, haverá força dentro de você. Diz: eu quero. Para terminar, lá no Antigo Testamento, no tempo da lei, na dispensação da lei, tinha todo um cuidado na hora de fazer o sacrifício, porque você sabe que sangue chama mosca. E mosca na Bíblia é um símbolo de demônio. Belzebu, né? É o príncipe, é o rei, sei lá, é o chefe das moscas. Mosca, muita mosca. Então quando o sacerdote ele ia fazer o sacrifício, ele tinha alguma coisa chamada incenso. O incenso era aquele... a vasilha, brasa, colocava o negócio ali dentro, que eu não sei o que era, a mirra, sei lá o que, enfim. Ficou feio isso, vamos cortar esse pedacinho na gravação, né? E colocava o produto ali dentro do incensário, e a fumaça do incensário, ele, por si só, espantava as moscas. Você sabe qual é o incenso do crente hoje? Diz assim: oração. Quando você começa a orar, as moscas que representam o diabo, elas vão ter que fugir de você. É um incenso. O sacerdote usava fumaça, nós usamos a oração. A nossa oração, ela sobe para Deus como cheiro suave. Cheiro suave. Até para aqueles que têm mau hálito. O cheiro da sua oração é suave. Deus é bom demais com você, né, irmão? O cheiro da sua oração é suave. Ele recebe. As moscas têm que sair. Agora tem um monte de gente aqui que já está condenado. Eu não consigo orar. Eu não oro faz 3 meses, 4 dias, 5 horas, 30 minutos.
e 25 segundos. Sabe, até a última vez que orou. Não importa quanto tempo você passou longe. O que importa é que hoje, diz assim, hoje, é o dia de eu voltar correndo para os braços do Pai. Com oração, restauração e louvor. Nada de negócio, de vender, de comprar, de criticar. Tudo que eu quero, diga oração, diga restauração, fala louvor. Então, quando a gente pega o incenso da oração e mistura com o louvor, nenhum demônio pode permanecer. Por isso, onde tem incenso, tem bênção. Onde tem incenso, tem cura. Onde tem incenso, tem restauração. Nesses dias, nós vamos promover um grande movimento de oração. Vamos produzir incenso para afastar as moscas do inferno que estão se alojando na sua vida e na sua família. E nós vamos ter 21 dias pedindo ao Senhor que nos dê um homem da paz e que façam de nós ministradores e semeadores da paz. Quantos querem participar disso? Diga assim, eu sou casa de Deus. Fica de pé comigo então em nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora oficialmente fazer o lançamento desse jejum. Mas antes, eu queria que você consagrasse essas 3 coisas. Vamos mexer no mundo espiritual em 3 coisas. Diga oração. Diga restauração. Qual é o terceiro? Louvor. Diga oração, restauração e louvor. Sabe, a matemática diz que quando a gente altera a ordem dos fatores, muda a ordem dos fatores, não altera o produto. Então eu quero dizer para você uma coisa. Oração mais louvor vai liberar restauração. Vamos dizer juntos? Transformei uma fórmula matemática, né? Vamos juntos. Oração. Mais louvor. Igual. Restauração. Quantos querem ser restaurados nessa noite? Então vamos levantar uma voz de oração.